Oh, glória, nos ajuda na comunhão com Deus aí. Glória a Deus. Hebreus, livro de Hebreus, no capítulo 3, irmãos. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, eu estou sentindo a presença dele aqui. Aleluia, glória a Deus. Se você fechar os olhos, você vai sentir também. Eu sinto ele pegando pela mão de vidas aqui essa noite, dizendo: você não aguenta, mas eu vou sustentar a tua fé. Aleluia, ele dizendo: quando você não pode, sou eu que vou conduzir a embarcação. Aleluia, glória a Deus. Como Jesus é lindo, como ele é maravilhoso. Deus abençoe os irmãos que vieram, que estão aqui para servir a Deus. Que Deus abençoe e recompense os irmãos. Ore por aqueles que não vieram, apresente a Deus, para que Deus dê graça a eles também, né, irmãos? A Bíblia diz que é para orar uns pelos outros, para que sareis. Nem toda enfermidade ela é de força física. Há muitas enfermidades que elas são retrato de uma vida espiritual, né, irmão, que não está bem com Deus. Por isso que há muita luta, muita falta de entendimento, porque quando nós estamos na graça, nós vivemos aquilo que Paulo falou: falta o amigo, falta o irmão, né? Falta às vezes o alimento, falta tantas coisas. Às vezes olhamos a altura, observamos a profundidade, mas dizemos dentro do nosso interior: isso não nos separa. Glória de Deus, jamais. Glória a Deus. Hebreus capítulo 3. Todos encontraram o texto? Amém. Louva a Deus pela vida do irmão Lucas, da livro de Lucas. Uma Larissa conosco mais uma vez, sempre bem-vindo a essa casa. Deus abençoe vocês. Vocês estão nas nossas orações diárias. Tá bom, queridos? Deus abençoe os jovens. Que Deus possa cumprir o propósito dele na vida dos nossos irmãos também. Amém, queridos? Glória a Deus. Capítulo 3, irmãos de Hebreus. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos. Vamos ler o 7 em seguida. Capítulo 3, verso 7. Aleluia. Assim, pois, diz o Senhor. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, e pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração, e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, que jamais aconteça de haver em qualquer um de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participante de Cristo, e se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto sedios, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Pode se assentar, amados, na presença de Deus. Glória a Deus. Oh, queridos irmãos,
estava avaliando esta palavra, nós vivemos um tempo tão trabalhoso. Aleluia. Acerca da fé, acerca dessa esperança, irmãos, que a igreja precisa ter no coração. A Bíblia diz que é uma das coisas que nós adquirimos de Deus logo que nós recebemos a fé, ou nós encontramos com Cristo. Logo surge essa confiança e essa esperança de que um dia nós iremos deixar essa terra para estar com Cristo na eternidade. Você tem essa esperança? Você tem essa confiança na presença de Deus? Aí alguém pergunta para mim, pastor, então por que nós temos tanta luta? Porque agora a igreja não espera mais uma terra prometida para você lavrar, para você carpir, para você enfrentar os homens e guerrear por posse. Não. A guerra, irmãos, era tão travada espiritualmente, e às vezes o adversário ele é tão terrível que ele é um espírito, não se vê, mas quando se percebe, ele está tão próximo, e a Bíblia diz que é para nós não entender que há os ardis do inimigo. Não é para nós achar que ele não existe e que ele não é capaz de chegar assim de uma forma tão sutil para fazer o quê? O que ele fez com o povo de Israel quando deixaram o Egito. Foi-se feita uma festa da Páscoa, né? Mataram o cordeiro, comeram na presença de Deus. Deus dizia: olha, vocês, né, cinjam os vossos lombos, né? Não foi assim? Chama os vizinhos para comer do cordeiro. Sua família foi pequena, que falava de unidade, e falava mais: vocês vão fazer isso apressadamente, com os lombos cingidos, com os pés bem calçados. Sabe o que isso fala? De uma decisão de não revogar e de não voltar atrás. Aleluia! Mas de reconhecer que não estava neles, mas agora a possibilidade de vencer aquilo que viria para frente. Porque como já houve o exemplo do sangue do cordeiro que foi passado nos umbrais das portas para que o anjo da morte não destruísse aquela casa, aquela família, já representava o sangue de um cordeiro imaculado. De um cordeiro que viria e prestaria um só sacrifício. Mas não seria um sacrifício pela metade, era um sacrifício de uma forma tão justa. Claro que havia, meus irmãos, crueldade para aquele sacrifício, mas a Bíblia diz que o cordeiro era sem mancha, era perfeito, e ele precisava ser levado para o Calvário. Para quê? Para comprar com o seu sangue uma igreja, alguém disposto a permanecer na sua presença e ir com ele até o fim. Mas não é isso, queridos, que nós estamos percebendo. A guerra está tão travada que enquanto nós estamos indo, tem muitos voltando para trás de uma decisão, de muitas oportunidades que são oferecidas pelo Senhor nesse tempo, porque embora as lutas são constantes, as barreiras são grandes, mas o Senhor, Ele amparou dizendo: eu não vou deixar vocês órfãos, não. O meu Espírito Santo vai estar falando com vocês, o meu Espírito Santo vai estar andando com vocês, o meu Espírito Santo vai repousar sobre as vossas vidas. E se ouvir a voz do Espírito Santo e não endurecer o coração, eu vou caminhar com vocês na terra, em meio às lutas, em meio às dores, em meio às aflições e às fadigas desta vida. Mas o que acontece com o povo de Deus? Ele sai do Egito, prova dos benefícios, participa da festa da Páscoa, anda só um pouquinho e se esquece da presença do Deus que livrou eles da escravidão. E lá no deserto eles começam, embora Deus saber do comportamento, né, poderiam ter até brevemente receber logo a promessa de entrar na terra, e Deus começa a perceber a ingratidão, a insatisfação do povo. Irmão, isso fala de um cansaço que às
às vezes bate em nós espiritualmente e a gente pensa assim: está terminado, não tenho mais como caminhar. Glória a Deus. Mas sabe, a Bíblia diz que Ele renova a força do cansado, Ele dá força para quem não tem mais vigor, Ele pega na mão daquele que está caído e levanta de novo. Ele prometeu, aleluia, sustentar na sua presença aqueles que for limpo de mão e puro de coração chegarão a Deus. Então existe uma batalha que foi travada por quem? Por um invejoso. E quando olha para a vida de um homem e de uma mulher que está caminhando à luz da palavra de Deus, vivendo os bons princípios, amando a verdade que é em Cristo, recebendo as revelações do céu, ali já vem uma imposição, e não é pequena, ela é grande, ela é forte, irmã. Por isso que a Bíblia diz, aleluia, para nós se revestir de todas as armaduras de Deus, porque as forças espirituais são organizadas. O inimigo não é bobo, ele está travando batalha contra o povo de Deus nesta última hora. Para quê? Uma das coisas que ele quer causar na vida do ser humano: girar o ânimo e depois colocar no coração do homem, sabe o que? Uma certa incredulidade. Porque a incredulidade não deixa você ver o futuro. Alguém incrédulo, ele só vê o presente, ele prefere a glória do presente, ele prefere que o nome dele seja citado agora, as glórias para essa vida, mas ele esquece que lá no futuro, na segunda casa, a glória vai ser maior, vai ser melhor. O coração incrédulo, ele fica no meio do caminho, ele desiste da caminhada por coisas pequenas. Mas alguém que guarda a fé no coração, ele faz igualzinho a Paulo quando estava terminando o seu ministério: eu combati o bom combate. Aleluia. Teve prova, teve luta, teve perseguições, teve calúnias, decepções, fui afrontado muitas vezes, recebi açoites de tantas maneiras, passei por naufrágios, mas o meu coração ficou guardado na palavra e na promessa que Ele tinha para com a minha vida depois do chamado. Pena, meus irmãos, que com tantas lutas que nós estamos vivendo e sem buscar o dom do discernimento, porque só se Deus revelar. Por isso que a palavra diz que dá graça a Deus, porque é oculta dos sábios. Isso aqui não é para alguém que cursou uma boa faculdade, não. Isso aqui é para quem tem intimidade. Quem tem intimidade, quem está nele, buscando dele a graça, se prostrando aos pés dele e reconhecendo, aleluia, que o cenário da cruz não foi um teatro para mostrar para alguém chorar, não. Foi algo tão sério, tão terrível, tão cruel, mas ali ele levava sobre ele a responsabilidade de dar paz, de dar vida e vida nova na sua presença. Mas hoje, irmãos, é muito mais fácil a gente encontrar aí por aí talvez algumas palavras que diz muito respeito a essa vida, a esse tempo, a esse momento, e talvez seja isso que enfraquece o coração de muitos que querem o céu, porque a gente espera muito por aqui, para esse tempo, para essa vida, e parece que o Evangelho está perdendo sentido. Na verdade, o coração esvaziando, porque parece que o propósito é aqui, e de repente Deus diz assim: não, o que eu tenho é maior, o que eu tenho é melhor. Você ainda não entendeu, espera um pouquinho, entra na minha presença, me busca, porque a incredulidade que atingiu aquele povo não deixou eles romper. Mas o que eu tenho com vocês agora é mais especial, porque o preço já foi pago, e mais, vocês não são mais escravos, vocês são livres para decidir, para escolher e para estar na minha presença. Glória a Deus. Mas não pode voltar atrás, porque atrás tem o inimigo para destruir a alma. Atrás tem um enfado que você não vê, que lá na frente vai ser diferente. Atrás tem obstáculos tão terríveis, mas o povo, a Bíblia diz, irmão,
Deus tirou eles de lá. Mas o Egito nunca saiu do coração do povo. Caminhava um pouquinho e reclamava: não tem água, Moisés. Por que você nos trouxe aqui? Para que sair de lá? Pelo menos tinha sepultura para ser enterrado. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. E que Deus nos dê a graça de entender, aleluia, que é essa forma que o povo viveu. A Bíblia diz assim, ó, glória a Deus, que não é para nós endurecer o nosso coração, como foi lá na provocação e nos dias da tentação no deserto. Aonde o quê? Aonde nossos pais, os nossos pais me tentaram e pondo-me à prova, viram as minhas obras por 40 anos. Então não era alguém que não tinha conhecimento. Então não era alguém que não vivia os milagres. Então não era alguém que não tinha, meus irmãos, experiência com aquele que os levou para lá. Mas sabe a forma de não entender? E os questionamentos diante de Deus. A Bíblia diz que Deus se irou ao ponto de dizer: não vou entrar no meu descanso. Aí eu fico preocupado. A Bíblia vai dizer, no livro de Números, se eu não me engano, que somente 2 homens, 2 apenas, que saíram daquele povo, olha o tanto que era, só 2 herdaram a terra. Daquela nação que saiu de lá, só 2. Uns nasceram no deserto, esses não tiveram culpa nenhuma, mas os que saíram de lá não chegaram na terra. Irmãos, será que isso não tem alguma coisa a ver com a gente? Somos muitos. A gente até canta tantos como a areia da praia. Claro, o mundo é muito grande, Deus tem muitos salmos. Mas será que nós estamos enquadrados nessa palavra? Será que nós não estamos vivendo essa situação, aleluia, na presença dEle, o provocando de alguma forma, porque às vezes nós não temos o tempo necessário a Ele, não entendemos a voz do Espírito Santo que está nos convidando para vir mais perto, aleluia, vai mais profundo, entra para dentro das águas, deixa eu olhar a tua vida, você vai nadar no Espírito na minha presença, eu tenho mais para fazer. Ele sabe todas as coisas. Bendito é o nome do Senhor. A Bíblia diz que o amor de Deus foi tão grande, mas com esse povo Ele se dignou. E mais, aí a mensagem vem para nós aqui essa noite. E olha o que o Senhor fala: tende cuidado, irmãos. Tende cuidado, irmãos. Isso aqui é para nós. É para esses dias que o inimigo ele não nos assedia de alguma forma, que o inimigo não tire essa essência de um verdadeiro adorador, porque hoje, irmãos, o Senhor tem observado que as pessoas muitas vezes vêm a Ele com tanto interesse. Claro que um pecador, alguém que não tem o conhecimento, uma vida que está lá fora, às vezes ele vem até buscar um milagre de Deus. É justo. Ele sabe que aqui tem sombra. Ele sabe que aqui tem misericórdia. Aqui tem um Deus justo. Tem um Deus que apaga a transgressão, que perdoa o pecado, que limpa, que cura. Eu vim também no mesmo propósito. Mas sabe quando eu cheguei, ele disse para mim: você quer a verdadeira cura? Então anda pelo caminho da verdade. Ele falou assim: eu te curo, mas anda pelo caminho da verdade, porque assim eu vou acrescentar os seus dias. Aleluia, assim eu vou te dar mais oportunidade. Irmãos, aquele dia eu via Deus colocando em mim uma expectativa e uma esperança que eu não tinha, embora conhecer a palavra por intermédio de alguém, ouvir, ver sinais de Jesus no meio da minha família. O meu coração carregava essa incredulidade. Sabe, alguém que vê, mas não quer perceber, não quer enxergar. Assim eu estava. E Ele se manifestou a mim dizendo: tem que ser pelo caminho da verdade. E que caminho é esse? Alguém pode perguntar: pastor, então me ilustra esse caminho. Jesus disse assim: eu sou o
te limita, que não deixa você ver o futuro, você vai começar a ver, você vai passar do outro lado, você vai encontrar passagem para a tua alma. Você tem algo reservado, eu vou te colocar em pastos verdejantes, deixa eu ser o seu pastor, e eu vou cuidar da tua vida e da tua trajetória. Mas tem momentos, irmãos, que a gente, se não cuidar, esse sentimento aqui brota no coração da gente. Tem que cuidar, irmãos, que jamais aconteça de haver em qualquer um de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus vivo. O perigo aqui, irmãos, não fala só daqueles que já foram afastados. O perigo aqui é referente àqueles que ainda têm a possibilidade agora de perder a oportunidade oferecida por Deus. Então nós temos que tomar cuidado para que isso não exista e não esteja em nosso coração, né? Um coração incrédulo, um coração que nos afasta do Deus vivo. Mas pelo contrário, aqui vem algo tão importante, que é uma das coisas que muitas vezes alguém não quer e já não recebe mais nesse tempo. Alguém até ajuda a dizer, mas a mensagem foi muito dura, a mensagem, né, parece que não foi muito boa, talvez não houve uma boa colocação. Claro, irmãos, que eu reconheço quando existe também algo do homem e quando é a Bíblia. Porque quando é a Bíblia, aleluia, pode até apertar, pode até dar uma apertadinha, mas consola, porque o cajado do Senhor consola. Mas quando, irmão, não é, também se vê. E aqui a Bíblia diz assim: exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O que é esse engano do pecado? Eu estou fazendo porque estou certo, eu estou fazendo porque eu acho que é assim. Irmãos, quantas vezes Deus tem algo para fazer na vida da gente e a gente nunca sente para falar: ô Senhor, é da tua vontade, né? O Senhor está se agradando dessa minha atitude? É isso que o Senhor quer que eu fale realmente? Essa decisão que o Senhor quer que eu tome verdadeiramente? Às vezes, irmão, por causa de um coração incrédulo, por causa de uma luta, por causa de uma situação, a primeira coisa que a gente quer fazer é se esconder. A primeira coisa que a gente quer fazer é jogar as coisas de Deus de lado. A primeira coisa que a gente quer fazer é deixar uma fé que um dia Ele constituiu no nosso coração, porque parece que não aconteceu da forma exata que eu imaginava, mas isso fere o coração de Deus, porque a Bíblia diz, irmão, que Ele se alegra com alguém que crê mesmo não vendo, porque fé não é o que está diante dos olhos, fé é além daquilo que nós estamos vendo, e a igreja de Cristo, ela caminha assim até por fé, na presença do Senhor. E a fé, irmãos, motivada pelo Espírito de Deus, ela vai assim, ó, calcando os degraus. Ela não vai te tirando para trás, não. Ela vai fazendo você subir mais perto, né? Mesmo com dor, porque ninguém está isento de passar luta. Porque aqui quando a Bíblia diz assim, né, que é para exortar mutuamente, ou seja, vamos se reunir e vamos deixar alguém falar com a gente, a trazer até uma correção, um bom conselho, vamos baixar nossa cabeça se for necessário para ouvir a voz daquele mais velho, a voz da experiência, e vamos deixar Deus cuidar da nossa vida da forma que Ele quer cuidar. Mas tem hora que o coração, irmão, enganado pelo engano do pecado, ele se torna pródigo da presença de Deus. E sabe o que ele faz? Quando ele toma as suas decisões, ele não conversa com o Pai da forma certa. Ele reivindica o seu direito. Me dá aí, me dá a minha parte. Ele nem chegou assim e falou: ô Pai, se o Senhor não se incomodar. Irmão, quantas vezes nós ferimos a Deus com as nossas atitudes, com as nossas palavras. Por isso que eu disse aqui na quinta-feira, para nós orar a Deus, para que Deus nos dê a graça de saber até como se chegar perante o Senhor, na oração. Tem oração que Deus já não ouve mais, tem oração que está ferindo a Deus, tem oração que está trazendo a angústia para o coração do nosso Deus, Ele já não recebe, porque muitas vezes a gente não curva respeitosamente a ponto de dizer: Senhor, eu quero que a Tua vontade prevaleça.
aconteça a tua vontade, mas me ajuda a entender o momento, me ajuda a entender o tempo, me ajuda a entender que a aflição não é para matar, talvez é para corrigir, é para me fazer como filho, porque se não tem correção não é filho, é bastardo, diz a Bíblia. Mas a igreja é exortada, irmãos, e quando essa igreja ela está disposta a ouvir a voz do Senhor e não deixa o coração se endurecer pelo engano do pecado, ela permanece na presença de Deus. Pode faltar tudo para ela, mas não vai faltar o Senhor. A provisão de Deus não falta, a graça de Deus não vai faltar, glória a Deus. Mas a decisão vai contar muito, irmão, no dia da aprovação. Deus estava provando o povo. A Bíblia diz que Deus levou para lá para saber o quê? Que eles tinham no coração. Aí Deus prova um pouquinho a gente para saber o que a gente tem no coração, e a primeira coisa que faz é murmurar. Parece que eu nem sou crente, parece que eu nem estou servindo a Deus. Olha a situação do meu filho, olha a luta da minha família, olha a minha enfermidade, irmãos. Tem hora que é muito melhor ir para a glória sem a perna, ir para lá, do que com as duas ir para o inferno. É muito melhor entrar só com o olho, diz a Bíblia, do que com os dois olhos ir para o inferno. É muito melhor ser corrigido aqui para entender o projeto e o plano de salvação, do que, meus irmãos, passar dessa vida para a eternidade sem oportunidade ou sem entender o propósito de Deus. Eu já fui visitar alguém à beira da morte, em hospitais, e eu fiquei assim comovido de ver a atitude dessas pessoas, alguns irmãos, e uns que me trouxeram até experiência no meu coração, e disseram para mim assim: pastor, eu fiquei dentro da igreja há muitos anos, e eu precisei vir para cá, para esse hospital, passar por esse momento, porque eu estava lá, mas o meu coração ainda não era inteiramente do Senhor. Ainda faltava muita coisa na minha vida. E o Senhor sabe, quando eu deitei aqui nesse leito, que eu olhei para esse teto e comecei a observar a minha vida sendo cortada assim, ó, como um fio por uma tesoura, já encerrando os meus dias. Eu aprendi a contar os meus dias e percebi o tanto que eu estava errado nas minhas decisões, nas minhas palavras, nas minhas colocações, e só aqui eu pude entender isso. Irmão, quantas vezes Deus tem que levar a nossa vida a esse ponto para entendermos os mistérios de Deus. Aí alguém diz assim: será que é porque Deus não ama? Não. Aqui mesmo em Hebreus fala muito sobre a correção de Deus e da orientação divina acerca da salvação. Vai falar assim que aquele que ele tem por filho, ele faz o quê? Açoita, corrige. E é porque ele tem o quê com esse filho? Ele ama. Ele ama a ponto que ele vai levar ao extremo da aprovação. Mas quando a gente entende, irmãos, essas coisas boas, a gente vive cantando aquele hino, né? Glória a Deus, para onde Jesus me levar, irei, firme com o Senhor. E é no dia da batalha, é no dia das percas, é no dia das lutas, a gente tem consciência do quê? Que nós já nos tornamos participantes de Cristo. E se de fato nós guardamos firme até o fim a confiança, né, que desde o princípio nós temos, nós não vamos desfalecer o nosso coração. Agora, ser assediado, todos nós. Ser perseguido, todos nós. Passar por provações, todos nós. Viver, né, no momento de batalha, todos nós. Mas sabe o que Deus quer nessas horas finais? Porque eu percebo, irmão, que está acabando. Vamos sentar, vamos ouvir, vamos buscar a Deus, vamos pedir graça. Senhor, me dá graça, me ajuda a entender os teus propósitos. Eu tenho sido fraquinho aqui, está faltando isso aqui em mim. Senhor, acrescenta para mim chegar, aleluia, a estrutura de um varão, de uma varoa perfeita na tua presença, irmãos.
Eu fico tão feliz quando eu olho para a igreja de Deus e tem aquela pessoa que fala assim: pastor, eu reconheço as minhas fraquezas. Deus nunca vai se folgar com alguém que anda por aí batendo no peito: eu sou bom, eu faço. Não. Ele olhou para aquela igreja de Filadélfia e disse assim: eu vi que vocês não tinham força, mas não negaram meu nome. Não negaram meu nome. Então eu farei, aleluia, coisas extraordinárias em vossas vidas. Sabe que Deus se alegra alguém humilde entender o Senhor. E se eu chegar lá, não vai ser pelos meus méritos, vai ser pela tua graça, né? Vai ser pela tua graça, vai ser por tua graça, Senhor. Não vai ser mérito, não, vai ser graça do Senhor na minha vida. Mas contudo, irmãos, Ele abraça essa graça com tanta responsabilidade, com tanta liberdade. E não é liberdade para pecar, não. Não é liberdade para achar assim: não, agora o preço foi pago, eu faço do jeito que eu quiser, não. Ele faz com tanto cuidado, porque Ele reconhece o valor do preço. Não foi ouro, não foi prata, mas foi sangue do Cordeiro. Sangue puro vertido na cruz. Por isso eu digo essa noite, meus queridos, vamos atentar para a Bíblia, vamos cuidar da nossa vida espiritual. Você está orando, ore muito mais. Está jejuando, jejue muitas vezes mais. Está buscando santificação na sua vida, santifica mais ainda ao Senhor, porque os dias são maus, irmãos. Estamos aí à beira de uma destruição tão grande. E o engano do pecado não deixa nem um pouco ver isso. Você passa em algumas casas, festa, né? O baileiro, a dança. Os jovens saem de casa nem preocupados de voltar. Afinal, né? Amanhã é outro dia, irmãos. De repente, a hora que nós não pensar, vai haver um chamado. Eu sinto que Ele vai chamar a igreja daqui a pouco. Você percebeu que as coisas apertaram? Nós já estamos no tempo da tribulação, já estamos passando. É que o nosso país, o Brasil, Deus é tão grande, né? E aqui tem tantas pessoas orando e buscando. Deus está preservando das guerras, de muitas coisas. Ah, pastor, tem tanta fome, morre tanta gente. Irmão, você não sabe o que é um cenário de guerra. Você não sabe o que é cidades destruídas, pessoas, crianças andando sem pai, sem mãe na rua. Você não sabe ainda o que é isso. E Deus tem poupado a nação brasileira. Parece que eu vejo assim, irmão. Sabe que eu sinto da parte de Deus? Esse é meu povo escolhido. Aqui é o celeiro de homens e mulheres que receberam o Evangelho e que poderiam estar produzindo muito mais, mas estão se embaraçando. Sabe com quem? Com mínimas coisas. Mínimas coisas, irmãos, são mínimas coisas que está tirando a alegria do nosso coração e tentando fazer nós voltar atrás da nossa fé. Mas que Deus não deixe o nosso coração ter essa incredulidade. Irmãos, a incredulidade faz afundar. A incredulidade faz você não escapar pela tua vida. Olha para a mulher de Ló, foi incrédula, desprezou a graça, esqueceu da palavra que ela tinha recebida. Olha o povo de Israel, só 2 dos que saíram de lá entrou. E agora? Dá uma olhadinha. A gente canta assim, tem um hino que fala que é 50%. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho falado com Deus: tem misericórdia da minha alma, Senhor. Todo dia, tem misericórdia da minha alma, da minha casa, da minha família, da tua igreja. Tem misericórdia. Te revela, Senhor, nem que for uma coerção, nem que for, irmão, permita, Senhor. Permita, se for de cobrar, cobra. É melhor aqui. É melhor aqui do que nós estar despreparados, irmão. Tão confortável com as bênçãos, né? Nadando em berço esplêndido. Aí a voz do Espírito Santo chama e a gente não ouve. Ou quando Ele chamar, não tem reserva. Lamparina, acabou a reserva. O que é essa reserva? É a graça que tem que estar em nós. É a graça que tem que estar dentro do nosso coração. Não é uma luz ofuscada, não. Amém?
Aí alguém diz, pastor, mas com meio tanta luta, irmãos, eu vou dizer para vocês, eu vou dizer do fundo da minha alma, do meu coração, que quanto mais está travada a luta, mais eu tenho desejo de servir a Deus. Quanto mais luta eu tenho, mais eu tenho desejo de servir a Deus, porque aí estamos no caminho certo. Se não tem luta, nós estamos realmente vivendo, né, um caminho de legalidade, de conformidade. Mas se tem luta, se tem perseguição, continua adorando, continua servindo, dizendo: Senhor, está em todo lugar certo, porque o Senhor está provando, o Senhor está permitindo, mas eu sei que o Senhor tem para mim ainda melhor. Eu não vou endurecer o meu coração contra a tua palavra. E se houver uma correção, agradeça. Se alguém te falar algo da parte de Deus, receba. Não endureça o coração como lá na provocação. Porque alguém que ouve e não pratica, irmão, é casa feita na areia. Quando o vento soprar, caiu. E não vai ser quedinho, não. É quedona. Às vezes Deus eleva lá em cima. E depois, né, irmão, onde está? Cadê a fé? Então, meus queridos, fé sem obra é morta. Sabe qual é a maior fé que nós mostramos a Deus? Não é no dia que nós estamos com o bolso cheio, ou no dia que nosso armário está cheio, ou no dia que nós temos os melhores amigos perto da gente socorrendo, não. É aquele dia que eu levo você sozinho. E você levanta pela madrugada e vai lá dobrar o seu joelho e dizer assim: sabe, Senhor, eu te agradeço. Você já aprendeu a agradecer pelo nada ou não? Aprendeu a agradecer pelo nada? Ah, pastor, não agradecer por nada? Sim. Porque quando você aprende a agradecer pelo nada, que aparentemente você não tem, é o reconhecimento de que a força não é tua. Porque Paulo falou assim, que ele viu Deus nas suas maiores fraquezas e lutas. Então a igreja precisa entender, irmãos, essas coisas boas de Deus. Vamos lutar? Vamos ficar firmes? Não vamos endurecer o coração contra a palavra? Não. Vamos viver o Evangelho de Cristo Jesus, nosso Salvador. Vamos guardar os princípios da palavra, a verdade do Evangelho. Vamos ser semente do sangue. Ou vamos voltar atrás, ser covardes e fracos e medrosos? Ou vamos viver igual o povo de Israel? Qualquer coisinha, né, irmão? Vamos deixar Jesus. Não vamos, não, queridos. Nós vamos permanecer. Sabe o que eu sinto, irmão? Deus ainda vai levantar-se, né, por esses dias, um povo como tem levantado. Não que eu estou dizendo que aqui não tem, graças a Deus pela vinda dos irmãos. Eu louvo a Deus por cada um de vocês que tem vindo para cá e que tem lutado para estar aqui, para servir a Deus. Mas Deus vai levantar ainda um povo corajoso mesmo. Vai. E vai fortalecer os que está aqui, vai fortalecer ele também. E vai nos dar graça para nós fazer mais o reino de Deus. Eu falei com o Senhor, essa semana eu estava orando e disse: Deus, o Senhor não permitiu nós sair daquele salão até hoje. Então, o Senhor deve ter um mistério ali naquela terra. Aleluia. Vamos entrar aqui. Falei com a minha esposa vindo para cá. Eu disse para ela assim: olha lá o diabo furioso lá fora. Olha lá Satanás furioso. Vê? Ele estudou. Que eu falei que nós vamos entrar aqui. E ela falou assim, você tem medo? Eu perguntei para ela: você tem medo de evangelizar esse povo aí? Então nas bocas, que estão nas biqueiras. Ela falou assim: eu não tenho medo. Aleluia. Nós vamos sim, vamos lá. Vamos entrar nesses becos, vamos sair dessas ruas. Ninguém daqui vai ficar sem ser evangelizado, sem receber o folhetim da palavra. A batalha está travando por um lado, toda a guerra vai ser formada assim. Amém? A menos que nós caímos no campo de batalha. Se doer, cair por aí, Deus se cuida da alma. Porque, irmão, Deus tem um mistério. Alguma coisa Deus vai fazer. E a obra de Deus não vai ser envergonhada, não. Não vai. De jeito nenhum. Se Ele fez, se Ele abriu, Ele cuida. Não é minha. Não é nome de ninguém que está aqui. Não é a placa ali que nós estamos defendendo. Nós estamos defendendo a palavra. E se nós andar com Ele, Ele vai andar conosco. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho fé que se Jesus não vir em breve, vai entrar alguém aqui, esse Zoom aí, que o mundo já rejeitou, a sociedade nem quer ver.
Nem que entra aqui com o aparelhinho no pé para dizer assim: Jesus me libertou. Eu só estou preso aqui, mas eu estou livre com Deus. Porque a maior liberdade que Deus dá, irmão, é sentir-se salvo em Cristo Jesus, nosso Salvador. Porque alguém pensa que a maior liberdade é possuir todas as etapas e conquistar tantas coisas dessa vida. Isso é bom. Eu falo assim que isso aqui é bônus. Não é merecer bônus. Mas a maior alegria do crente, sabe o que é? É dizer assim: o Senhor, Ele está comigo. Eu tenho convicção de que Ele está comigo. E amém. Você recebe essa palavra?